as pessoas ainda têm essa dúvida acerca dessa questão se há profecia para casamento, né? Porque eu vejo muitos casos, ouvi muitos casos de pessoas que casaram embasado naquilo que o profeta disse. Aí casaram e quebraram a cara, obviamente, deu errado, e depois ainda querem culpar a Deus, né? Depois ainda, às vezes, saem da igreja ou abandonam a fé, porque, mas o profeta, o homem de Deus, né, falou, profetizou que era o fulano, que era o ciclano, e eu gostaria que você aprofundasse um pouco, pastor Hélio, essa questão, esse conceito, se há profecia para casamento, como que funciona isso? Se é eu que escolho, se, se é Deus que escolhe, né? Se Deus usa o profeta para dizer, é isso aí que é teu varão, isso aí que é tua varoa, como que funciona isso? À luz das Sagradas Escrituras, do ponto de vista bíblico, o que a Bíblia ela apresenta sobre isso? Então, pastor, veja bem, profecia para casamento, é bíblico? Mas nós temos para escolher, né, a pessoa. Nós temos aqui uma recomendação bíblica. 2 Coríntios, capítulo 6, ali no versículo 14 e 15, onde Paulo vai falar sobre o jugo desigual. Não vos prendais ao jugo desigual. Então, na área do casamento, né, eu entendo que, biblicamente, essa é a única recomendação. Estou falando de Novo Testamento, né? Não vamos lá para o Antigo. Lá no Antigo nós temos situações diferentes. Por exemplo, Abraão mandou, né, Eleazar ir buscar uma esposa para Isaac, né? Então, dali da família. Então, e aí Deus direcionou, a gente entende. Apareceu o contexto também ali Raquel. era totalmente diferente então, contexto diferente. de hoje, né? Nós estamos falando ali da formação, né, do povo de Israel. É Deus trabalhando num escolhido, trabalhando nos seus patriarcas, entendeu? Para manter ali o seu projeto de formação de um povo, de uma nação que iria mais tarde aí fazer uma revolução, ou seja, nação que viria aí o Messias. Agora, quando a gente fala de Novo Testamento, instrução bíblica que a gente igreja, tem, né? para a igreja, a instrução bíblica que a gente tem é a de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, tá? Que ele fala sobre o conselho que ele nos dá para não nos prender ao jugo desigual. Quer ver? Você quer fazer a leitura aí? Há um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, aí alguém vai dizer assim, olha, mas o contexto, né, não está falando de casamento. Sim. Vem cá, se você se prender a uma sociedade você pode desfazer ela amanhã. Pode aí arcar com prejuízo, você pode desfazer ela amanhã. Se você entrar aí num negócio qualquer, né, relacionado aí a negócios, a empresa, né, meio secular, você pode desfazer. Vai arcar com prejuízo, vai tomar prejuízo. Agora, e o casamento? Você pode casar hoje e separar amanhã? O que o Paulo está falando é o seguinte, para você não se prender. É um jugo desigual. Então é válido a gente usar esse conceito também para casamento, porque casamento também é, né, uma aliança. Diferente das outras, mais importante que as outras. As outras alianças você pode, de alguma forma, quebrar. Agora, o casamento é uma aliança que você deve manter. Então, baseado nessa palavra de Paulo, a gente instrui para quem deseja casar, entendeu? Para não se relacionar com alguém que é considerado um jugo desigual. Por exemplo, você é mulher de Deus, você é cristã, evangélica, faz parte do grupo de louvor, imagina. Aí você vai casar com um cidadão pagodeiro, nada contra o pagode, tá? Só que funkeiro, nada contra o funk,
farreiro. Nada contra a farra? Sim. Aí, e aí, depois você começa a faltar os cultos, você começa a passar algumas situações difíceis, chama o pastor para o gabinete, o que houve, minha filha? Não, pastor, não estou aguentando, porque não estou conseguindo mais vir para a igreja, porque meu marido não deixa, e ele quer sair, e quer que eu vou junto, aquelas coisas todas. Então, são situações que a pessoa começa a enfrentar, e o Paulo está querendo nos prevenir é isso, para a gente não se prender ao jugo desigual, porque que consenso tem? Ele está falando de luz e treva. E outra coisa, não, pastor, eu vou casar com ele porque é o seguinte, eu vou levar ele para a igreja. Conversa. É mais fácil ele levar você para o mundo do que você levar ele para a igreja. Então, profecias. A pergunta que você falou sobre profecia de casamento. Eu não creio em profecias de casamento. Eu não acredito. Eu acredito o seguinte, que você pode orar a Deus e Deus te direcionar para você fazer uma boa escolha. Porém, não basta apenas fazer uma boa escolha, porque a maioria dos casamentos, eles terminam, não é porque casaram errado. É porque na condução do casamento se comportaram errado. Porque hoje em dia, e isso também acontece dentro da igreja, as pessoas se casam para ser felizes. As pessoas estão à procura da felicidade. Se casa para satisfazer um desejo, se casa para se tornar independente, se casa para sair de casa, né? Do jogo sair dos pais. do jogo dos pais, né? E aí, Vocês podem falar, no né? casamento... Se casam para... se casam porque desejo, né? por causa do desejo, né? Não quero mais pecar, então eu vou casar para não pecar mais. Porque aí se eu casar, aí E às vezes até pode, o que acontece, né? Eu vejo assim, às vezes até as pessoas hoje, assim, às vezes até dentro da igreja, eu vejo isso aí, eu sempre vi isso assim de uma forma um pouco meio errado, né? Porque hoje a própria igreja, ela coloca uma pressão, às vezes, no jovem, né? Para que uma pressão ele para venha usar, para casar logo, para poder fazer cair parte do em ministério. pecado, às Né? vezes Olha, você tem um dom, você tem fazer um parte talento. do ministério. E aí, às vezes, aquele jovem ali que está ainda namorando, conhecendo uma pessoa, e ele ainda não tem nem ainda uma estrutura, não tem nem ainda um conceito do que é uma vida a dois. Não tem uma profissão, né? Não sabe o que ele vai ser daqui a 10 anos, não tem nada programado para isso. Quer dizer, eu acho que antes de se casar, você precisa primeiro programar, né? Fazer aí uma análise de que você vai ser daqui a 10 anos, de que você pretende conquistar e tudo. Mas hoje não, as pessoas estão casando sem Ele nem beira. sem ele nem beira, aí se casam, né? E se esquece que hoje os índices de separação hoje, né? Na sua maioria, as pessoas estão se separando, o motivo é questão financeira. Questão financeira. Aí a pessoa E casa. falta de afinidade também, né? Então, Entra muito. voltando aqui o assunto aqui, não casou errado. Casou com a menina de Deus. Casou com o menino de Deus. Então, teoricamente, casou certo. Agora, qual é o problema? Muitas vezes não se prepararam para casar, não foram ensinados, porque imagine duas pessoas, temperamento diferente, personalidade diferente, Contexto de né? vida diferente. Contexto de vida diferente. Um aprendeu com um pai assim, outro aprendeu com um pai assado. Um tem esse vício aqui porque aprendeu desde a infância a cuidar da casa desse jeito, o outro aprendeu. Então elas vão ter, se elas não tiverem, né, um discernimento e uma inteligência, né, emocional para lidar com isso, vai começar a vir os conflitos, vai começar a vir as guerras, vai começar a vir as atribulações, e quando você pensar que não, entendeu? Aí temos aí mais um casamento, né, fadado ao fracasso, mais um divórcio a caminho, né? E alguém vai dizer assim, não orou, não seguiu a direção de Deus. Como assim? Porque, na minha experiência de vida e experiência pessoal, eu já vi, e o meu próprio casamento pode ser considerado um casamento que começou errado, mas que deu certo. E na minha experiência de vida e ministerial, eu já vi casamento que teoricamente começou certo e deu errado. Eu já tive, né, conhecimento, e até pessoas conhecidas nossas, de que você olhava assim, um casal perfeito. Casal lindo, sabe?
Você olha assim, gente, e de fato, você olha assim, aquela coisa, sabe, aquele romance, aquele amor, aquele zelo, aquele carinho. 5 anos depois, 4 anos depois, estão separando, mas por quê? Não deu certo. começou tudo certo, fez tudo certo, casaram virgens, casaram na igreja direitinho, compraram a sua casa própria, fizeram tudo certo, tiveram o seu primeiro filho, pior ainda isso, ainda que separa ainda um filho, vai deixar uma criança, né, de pais separados. E aí você vê, o que aconteceu? Onde estava Deus? Estava lá ou não estava? Claro que estava e sempre esteve. O problema não é Deus. O problema não é a falta de uma direção apenas. O problema é saber lidar com a vida de casado. É saber administrar os conflitos, saber administrar os problemas. Hoje, infelizmente, no nosso meio, está faltando muito isso, sabe? Palavra, estudos para casais, Ensino, né? Um ensino bíblico, né? A posição do homem, a posição da mulher. Hoje nós temos as influências externas. Hoje nós temos aí grupos de feministas, nós temos machista de um lado, os feministas do outro. Hoje nós temos um monte de conceito, um monte de ideologias, né? Principalmente essa aí de empoderamento feminino, que também empoderamento não tem nada, né? O empoderamento feminino, que está entrando aí igreja dentro, onde as mulheres não estão querendo exercer bem o seu papel, os homens não sabendo também administrar isso, acaba também falhando na condução do seu papel, mais ou menos, e aí é onde começam os conflitos e começam os problemas. Então, definitivamente, eu não acredito em profecia para casamento. Ah, pastor, mas tá, pode existir exceções, mas que nunca vão substituir a regra. A regra é ora a Deus, tenha uma vida com Deus, de santidade, busca direcionamento, escolha a pessoa, examine, vê se... quer ver uma coisa? Rapaz, o cara quer casar com a menina. Quer um conselho, rapaz? Você quer casar com a menina? Bonitinha ela, né? Gatinha, né? Então, faz o seguinte. Vai na casa dela. Entendeu? Vai lá. Sem avisar, vai lá fazer avisar. Uma visita. Vai lá. Conhecer Chega o pai. Lá de... Conhecer a mãe dela. Entendeu? Aí lá você observa, né? Como é que ela responde à mãe. Imagina a mãe dela chamando ela, filha, ela, quer? O que você quer? Imagina. O pai chamando, filha, o que foi? É porque uma menina que não respeita pai e mãe vai respeitar o marido? É um princípio bíblico. Deus. Um rapaz. Agora, tá? Você, menina, agora é você, menina. Achou um gatinho, né? Baterista da igreja. Pregador, ó. Misericórdia. Então, faz a mesma Meu coisa. Deus. Vai lá na casa dele, vai conhecer os pais, conhecer a mãe dele. Entendeu? A procurar saber que hora que ele acorda. Isso que eu ia dizer agora. Que hora que ele acorda. Como que ele trata os pais, como trata a mãe, como trata o pastor. Porque olha só, pastor Nilson, são princípios que vêm de casa. Quem não respeita pai e mãe não vai respeitar o seu cônjuge. Quem não respeita a maior autoridade dentro de um lar não vai respeitar um parceiro, um companheiro, um esposo, uma esposa. Só que hoje as pessoas estão olhando para a beleza. É bonitinho, tem uma boa reputação, né? É um gatinho, é uma gatinha. Cuidado. Gato. Alguns casos até só para a questão financeira. Eles arranham. Outros olham para a questão financeira. Entende? Então é o seguinte. São princípios. Como que esse cidadão é? Como que essa cidadã é? Para de correr atrás de profeta. Bom, profeta não tem autoridade para dirigir, autonomia guiar, bíblica, né? Nem autonomia bíblica. Para guiar a vida de uns. Guiar a vida de ninguém. Muito mais no casamento. Quer ver uma coisa?